Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Será que existem pessoas que são incapazes de serem vencedoras? Será que pessoas nascem para serem fracassadas? Ou será que aconteceu alguma coisa no passado que impede que elas sejam vencedoras? Quando a gente pergunta para as pessoas por que existem vencedores e outros fracassados, algumas pessoas dão algumas respostas. Alguns dizem assim, porque as pessoas nasceram em lares errados. Outros dizem assim, porque existem pessoas mais inteligentes, mais capazes e outras menos inteligentes e capazes. Há aqueles que dizem, existem pessoas com feridas na alma. Ou seja, essa não é uma questão, não é uma pergunta que é muito simples, é muito mais complexa. Mas a gente pode observar aqueles que são vencedores e aí a gente pode retirar algumas lições importantes da vida de pessoas que venceram. Porque, gente, vamos combinar uma coisa aqui. O fracasso é algo que todo mundo experimenta em níveis menores ou maiores, né? Você está andando de bicicleta, quando está começando você cai, pode machucar, não é isso? Quando a gente está aprendendo uma língua, a gente fala errado antes de falar corretamente. Ou seja, o fracasso pode ser resultado de tentativas, né? Então, agora, fracasso é algo que pode ser revertido. Não importa, mesmo que seja uma tragédia que aconteceu na tua vida, mesmo que você tenha quebrado, né, que tenha perdido tudo, isso não precisa ser o final da tua história. Mas e na minha vida pessoal, perdi minha família? Não importa qual seja a área que você tenha fracassado. Você só permanecerá no fracasso se você não se dispuser a ser um vencedor. Então hoje eu quero, para responder às pessoas que me perguntam, né, como é que se levanta depois do fracasso, eu quero dar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? A primeira dica, meu querido, é que você tem que refletir sobre o seu fracasso. Por que não deu certo? Por que eu errei? Por que eu montei o meu negócio e o meu negócio quebrou? Não é? Será que eu montei o negócio no lugar errado? Eu tinha um amigo, né, querido demais, Alcides Parisotto, que já está com Jesus agora, e ele dizia sempre, né, que um negócio para dar certo precisa de 3 elementos importantíssimos. Ele dizia ponto, ponto e ponto, né? Ele durante um tempo foi um grande atacadista, foi o fundador do Atacadão, né? E depois se tornou um grande construtor, fundou a Impar. Então ele dizia que muito importante é o ponto. Se você está num lugar onde o teu produto é bom, mas o teu produto não é visível, você vai fracassar. Mas existem questões, condições, por exemplo, eu sei que muita gente nessa pandemia quebrou, era um negócio que dependia do público, e o público não veio, as pessoas não aguentaram. Então, às vezes o fracasso ele vem por uma estratégia errada, às vezes o negócio é fracassado por causa de um tempo de calamidade, que pode acontecer com todo mundo, mas a verdade é que você tem que refletir a respeito do fracasso. E até mesmo discernir o tempo das coisas, gente. Por quê? Porque nessa pandemia muita gente quebrou, mas muita gente se reinventou. Por quê? Porque conseguiu perceber que o seu negócio não ia ter futuro diante de uma situação, né, em que ninguém podia sair, e aí passou a ser um prestador de serviço, né, fazer coisas que os outros não podiam fazer, levar na casa delas. Ou seja, pessoas que passaram a ganhar dinheiro, por exemplo, no seu restaurante, levando a comida a domicílio. Olha, eu estou aqui levantando hipóteses, mas a questão é que nós precisamos refletir a respeito do fracasso. Olha, gente, há pessoas que aprendem com o próprio erro e há pessoas que aprendem com o erro dos outros. Nós podemos aprender com o erro. Muitas vezes, se você aprende com o erro dos outros, você evita o fracasso, não é? Se o teu casamento não está bem, então antes de deixar que ele acabe, procure um conselho, procure uma terapia, procure um pastor. A verdade é que quando nós procuramos alguém para nos instruir, você pode aprender e evitar o fracasso. Mas uma vez que ele tenha acontecido,
ele pode se tornar um grande professor. E você pode aprender com o erro dos outros ou com os seus próprios erros, mas pode e deve aprender com fracasso desde que você reflita sobre ele, tá? Agora, pior do que fracassar, gente, é não aprender com o erro ou com os erros, né? O tempo da derrota sempre será um tempo de aprendizado. Pessoas que caem, pessoas que apanham, pessoas que perdem, se refletirem, vão sair mais sábias e vão evitar os erros nas próximas vezes, amém? Agora, não adianta você pensar que vai fazer as coisas do mesmo jeito e vai obter resultados diferentes. Se você reflete sobre o fracasso, você poderá escolher um outro caminho. A segunda dica que eu dou é planejar, tá? Alguém já diz que a falha em planejar é planejar para falhar. Eu vou repetir de novo. A falha em planejar é planejar para falhar. Ou seja, se você não planeja, se você não decide para onde eu vou, se você não pensa nas necessidades, nas ferramentas, em tudo que você precisa, você vai falhar. Jesus mesmo conta uma parábola que alguém não vai para a guerra sem antes fazer uma análise do seu próprio exército. Ninguém, nenhum construtor constrói uma torre sem antes avaliar aquilo que ele tem para construir. Ou seja, planejamento é muito importante, gente, porque se você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Você não terá resultados diferentes. Na vida, gente, a sorte é algo que é muito raro. E mesmo as pessoas que ganharam na loteria pela sorte, se não se preparam para administrar e gerir aqueles recursos, muitas vezes perdem tudo. Tá bom? Então, depois de refletir sobre o que você fracassou, planeje mudanças na sua vida pessoal, sabe? Procurando se desenvolver, se aprimorar. Se é a área profissional, você tem um negócio, você tem que ser muito bom naquilo. Faça cursos, aprenda com os melhores, se desenvolva, seja criativo, planeje para que você não fracasse de novo, tá? Então, quando você percebe, olha, que eu fracassei porque veio a pandemia, o meu negócio fechou, eu não tive tempo, comece de novo, comece pequenininho. Procure uma área que esteja em falta, porque para você vender algo e ter sucesso, você tem que vender um produto que seja raro, algo que as pessoas precisem, que elas não tenham facilmente. Ou então, pelo menos, que você entregue a elas algo de uma qualidade que não tem no mercado. Então, o fracasso pode ser por causa das circunstâncias, pode ser por causa do método, ou pela falta do método, pode ser pelo fato de você não ter discernido a hora de fechar o negócio e começar de novo. Então procure alguém que possa te instruir. Procure alguém que seja bem sucedido, alguém que você conheça, que possa fazer uma análise crítica, do teu negócio e te ajudar a planejar para o futuro. Não tenha precipitação para começar algo novo. Na vida emocional, você fracassou, não pense que o mundo acabou. Tem muita gente aí que quer ser amado e quer amar. Só que olhe para você, veja onde você errou e faça diferente. A terceira dica que eu te dou é tenha fé. Sabe, há muitos anos atrás, eu cunhei uma frase que foi fruto de muita reflexão, que dizia o seguinte: a visão é mãe da fé e a fé é mãe do fato. Tudo começa com uma visão. Crer em algo é começar a engendrar dentro de você algo que você sonha, algo que você enxerga, algo que você vê. Então a visão, ela acaba gerando uma convicção e uma fé. Quando você enxerga lá na frente, você enxerga o que o seu futuro pode trazer se você fizer isso. Aí você começa a batalhar por aquilo, crendo naquilo. Mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando você tem oposição, mesmo quando você tem dificuldades, mas a visão altera a fé. E a fé, meu querido,
tudo é possível ao que crê, disse Jesus. A fé move montanhas, a fé nos empodera, a fé faz com que nós sejamos capazes de saltar muralhas, né? Quando você crê de fato, aquilo transforma a tua vida, muda as suas emoções, muda até o seu DNA. Hoje existe uma ciência chamada epigenética, que fala como os comportamentos, né, mentais interferem até mesmo no nosso DNA. Ou seja, uma pessoa tem uma visão tóxica da vida, ela pode ser um gatilho, essas visões tóxicas podem ser gatilho, por exemplo, para doenças psicossomáticas, para desenvolvimento de cânceres e de outras doenças ruins, como doenças autoimunes, daí por diante. E por outro lado, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que tem visão, ele tem saúde no seu corpo e na sua alma. Por quê? Porque no seu espírito ele crê. Então tenha fé. Deus te criou a sua imagem e semelhança. Deus não te criou pequeno, Deus te criou para a grandeza. E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, sabe? O que desce do alto, gente, é coisa boa, é boa dádiva. Então, se você tiver fé em Deus, fé no propósito de Deus para a tua vida, você vai ser mais do que vencedor. Vai cair? O cair pertence ao homem, mas o levantar pertence a Deus. Então, meu querido, não fique acabrunhado, não fique achando que é o teu fim. Se você crer em Deus, se você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aquilo que estiver nas suas mãos, você vai ter que fazer. Mas aquilo que não está na tua competência, ele vai te ajudar e vai te dar vitória. Amém? Acredite no seu propósito. O fracasso, para quem tem fé, pode ser um trampolim para o sucesso. Vocês se lembram, né, de José? Teve tantos fracassos, foi traído pelos irmãos, depois ele se destacou na casa de Potifar, foi traído pela mulher dele, foi para a cadeia, lá na cadeia ele foi instrumento de Deus para interpretar os sonhos, e aqueles homens esqueceram dele, ou seja, ele podia só ficar colecionando fracasso, mas ele era fiel a Deus e Deus era com ele. Quando chegou a hora oportuna, Deus o levantou na sala do trono, ele se tornou o governador do Egito. E a última dica que eu quero te dar é: seja obstinado, não desista. Se você desistir, meu querido, ninguém pode fazer nada por você, nem Deus. Porque Deus espera que você tenha fé e que você persevere. Amém? Tem um ditado que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Os vitoriosos nem sempre são os mais talentosos, mais inteligentes, mais competentes. São os mais obstinados. Então tem um texto da Bíblia que Paulo fala, que marcou a sua vida, mas que vale para nós também. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, fracassos, e avançando para as que diante de mim estão, obstinação. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prossigo para o alvo é visão, fé, direção, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De novo, fé que lá na frente vai valer a pena. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Deus não tem o pior. Então, você fracassou, você caiu, Deus quer que você se levante. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.